Conhecimento do futuro. Isso existe mesmo? Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Como toda semana, damos continuidade ao nosso programa Encontro com Kardec, sendo esta semana o Encontro com Kardec número 75. Espero que fiquem aqui até o final. Evidentemente, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar, se entender que também essa mensagem pode ser levada para outras pessoas. Isso é muito importante. Eu sempre aconselho que faça a sua prece antes do início do nosso trabalho, daquela pausa, faz uma prece e dá o play novamente no vídeo e continua assistindo. E no final, também a mesma forma, faz uma prece de encerramento. Nós vamos dar continuidade hoje ao que nós iniciamos na semana passada, que foi falando sobre fatalidade. Agora vamos apresentar o restante das questões de fatalidade e as questões de conhecimento do futuro. Vamos lá? Capítulo 10. Lei de Liberdade. Fatalidade, parte 2. Conhecimento do futuro. Perguntas 862 a 871. Fatalidade. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais, seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação, o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Muita gente acha que certas fatalidades são azar, má sorte e etc. Na realidade, nós somos testados a todo momento, até porque nós escolhemos as provas que vamos passar, né? E isso é para praticar a paciência, a resignação, o esforço, a resiliência. Só que muitas vezes essas fatalidades acontecem em função do caminho errado que a gente segue e que muitas vezes não está de acordo com a nossa inteligência, às vezes não está de acordo com a nossa habilidade. E outras vezes, pelo nosso próprio relaxamento. O benfeitor espiritual mostra o exemplo de quem não sabe nadar, por exemplo, mas quer ser mergulhador. O mesmo ocorre com os eventos da vida. Quase sempre, nosso sucesso viria se a gente tentasse apenas o que está na nossa capacidade. Tantos casos de pessoas que não têm muito jeito para determinada atividade e resolve fazer. Às vezes resolve fazer isso por vaidade, por orgulho, ou até por prazer, né? Pode acontecer. Por exemplo, famílias que vivem numa situação financeira, mas têm 5 filhos. Como se diz por aí, né? Na hora de virar os olhinhos, né? É bom, não é? Mas e o cuidado? E depois, como vai criar tantos filhos?
Foi uma opção. Outra, sabe aquele sujeito que tem medo de altura? E que, aliás, isso é muito normal, né? E tem uma dificuldade de nadar. Aí ele está com os amigos, vai num passeio num rio, num riacho, e alguém desafia a pular de uma certa pedra lá em cima, né? De uma certa altura. Ele, ao invés de assumir e dizer, não, eu não quero, eu não consigo, eu não vou, ele vai para lá para provar que não é covarde. E pula. Passa um sufoco danado quando cai na asa. Quando cai na água. Não consegue respirar e tem que ser socorrido e podia até ter se afogado. Olha só. Precisava passar por isso? Não é verdade? Tem uma outra situação, o caso de filhos que se deixam levar pela vontade dos pais e escolhem carreiras, mas eles não se sentem capazes, ou simplesmente não querem. O cara estudou medicina, mas não gosta de medicina, não gosta muito, aí se formou, atuou e cometeu vários erros como médico. Mas aí ele prefere culpar o azar, né, do que culpar a sua própria imperícia. A gente sempre culpa os acasos pelas nossas falhas. Mas e aí? Onde fica a responsabilidade, né? Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui impedimento ao exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infligi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. Mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Vós mesmos escolhestes a vossa prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais vos elevarás. Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo.
atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. Donde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Os costumes do dia a dia, eles são elaborados pelas pessoas e não por Deus. O sujeito diz: eu me lancei na política porque meu pai ou meu avô quis isso. Justificando, por exemplo, ser um prefeito incompetente e fraco administrativamente. Por que nós aceitamos essa tarefa? Temos aí muito claro o livre-arbítrio. Aceitou porque quis. Mas se não aceitasse, perderia o apoio financeiro do pai ou do avô. Mas ele tinha opção. Mas certamente vai dizer que foi fatalidade e que não teve sorte. No encontro anterior, nós falamos sobre a prova de quem tem dinheiro e de quem não tem. O fato de parecer que tudo favorece é uma prova muito grande, porque induz ao orgulho, induz à avareza, à falta de caridade para quem tem muito dinheiro. E tem gente que até diria: então eu vou querer mais é ser rico e ter tudo como prova. E quem disse que vai ter sucesso? Quem disse que não vai se deixar levar pelas emoções da vida abastada? E muitas vezes vai até falir e perder tudo, inclusive até o equilíbrio emocional. E é bem possível que ainda diga: a fatalidade me afundou e eu perdi tudo. O mesmo acontece com quem tem sorte. Imagina ganhar na Mega Sena uma bolada, né? Essa pode ser uma grande prova, com certeza. Aí é que vai ver quais atitudes vão ter, dependendo da sua vontade. O nosso mundo é de provas e expiações. Nós não podemos esquecer disso. Nós estamos aqui, nesse planeta, para melhorar, e só se pode melhorar quando se evolui moralmente. As expiações são aquelas situações que nós não podemos fugir em função da nossa atuação no passado. As provas são os comprometimentos que nós fazemos assumindo uma condição de não errar para evoluir. E essa história de nascer sob uma boa estrela, né, que era um termo que se usava muito na época, muito antigamente, é uma grande bobagem supersticiosa. Hoje em dia, o que se fala é: fulano nasceu virado para a lua, né? Pura crendice. Conhecimento do futuro. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente, e não trabalharia com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria impedir a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que vós mesmos preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da vossa existência. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa em vez de a prejudicar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo,
que vai receber uma herança com que não conta. Pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos, bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Imagina vocês se nós soubéssemos o que vai acontecer amanhã. Imagina que você fica sabendo que vai morrer amanhã. Como você ia viver o dia de hoje? Como teria equilíbrio mínimo hoje? Se você souber que vai ganhar uma fortuna no jogo daqui a um mês, por exemplo, você continuaria sendo um trabalhador consciente? Você vai continuar estudando, se dedicando, se matando de estudar para ter um futuro melhor? Ou ia sair por aí gastando o que não tem? Ou até gerar cobiça, né? Como ele menciona no texto da questão de 170, onde alguém pode querer, atrasar a vida do outro, até matar o outro para antecipar a herança ou a doação. Vai saber. Tem até realmente alguns casos que alguma coisa se revela, mas tenha certeza de que está nos propósitos de Deus e muita utilidade vai ter essa informação. Nem que seja para testar a capacidade de desprendimento dessa pessoa. Se todos nós entendemos que Deus é infinitamente justo, é claro que todos terão sempre as mesmas oportunidades, não é? Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar: por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. É assim também entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza de seu triunfo, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Da mesma forma, um juiz só condena um acusado com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar esse futuro. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como meta, que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os processos porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado,
ninguém mais se preocupa com ela. Primeiro de tudo, é preciso entender que Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Ele não precisa provar nada para a humanidade. Nós é que temos que sempre provar que estamos aptos a progredir. Se tudo fosse criado já perfeitamente previsto, qual o valor dos sentimentos? Qual o valor da valorização moral que nós devemos ter? Qual o sentido do esforço que nós fazemos para melhorar? Aliás, nem precisaria melhorar, né? Porque nós já seríamos perfeitos. E qual o mérito disso? Iremos passar a eternidade em contemplação? Qual a utilidade do universo se tudo fosse criado já perfeito? Onde estaria o amor que nós temos pelos filhos, pelos pais, pelos amigos, que nós cultivamos e cativamos diariamente? É a mesma situação dos pais que têm tudo e dá tudo para os filhos, sem que estes filhos façam qualquer esforço, sabe, qualquer dedicação. Tudo vem ali, de bandeja. Que Deus seria este? Nem precisaria da infinidade do universo com tantas galáxias e tudo mais, não é? Eu creio que não é muito difícil chegar a essa conclusão, de que Deus é justo. Eu quero agradecer muito você estar conosco até aqui, até agora, assistindo esse nosso encontro, e eu convido para na próxima semana continuar conosco, onde nós teremos um encontro com Kardec número 76. Mais uma vez agradeço, não esqueça de deixar o joinha, é muito bom para a gente, que ajuda a divulgar o canal. Se inscreva, ative aquele sininho de notificações, senão o YouTube não vai te avisar quando tem novos vídeos, né? E se achar que é pertinente, divulgue esse vídeo para outras pessoas, compartilhando, para que também possam ter acesso a essas informações muito bacanas sobre o Livro dos Espíritos. Muito grato, fique na paz.